O medo das emoções é o atraso da vida. Não! O medo das emoções é o medo da vida. E isso pode atrasar a nossa maturidade emocional. Uma vez que tenhamos o domínio sobre os nossos sentimentos, nosso medo da vida tende a diminuir. Então hoje a gente vai falar sobre alguns comportamentos que pessoas emocionalmente maduras tendem a ter. Se você se identificar com pelo menos 5 desses comportamentos, significa que a sua criança anda crescendo. E eu tô muito orgulhosa disso, hein? Então fica no vídeo até o final que a gente vai entender como tudo isso funciona junto. Vem comigo! Olá, eu sou a Ana Carlota, sou psicanalista e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns comportamentos que pessoas emocionalmente maduras tendem a ter. Mas antes da gente dar sequência, não esqueça aquele joinha, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, curtir, comentar, todo aquele negócio que a gente já sabe como funciona. Ok, dando sequência. Uma vez que tenhamos os domínios sobre os nossos sentimentos, a tendência é o medo da vida ir diminuindo, o que faz com que eu consiga me manter muito mais equilibrado diante dela, tá? Entender a importância da maturidade emocional me remete à inteligência emocional, que é um outro vídeo que tem aqui no canal, que se vocês quiserem assistir, vai ser muito importante para complementar um ao outro, tá bom? Eles se complementam bastante, tá? Então, a gente vai começar dando 10 comportamentos que normalmente pessoas maduras emocionalmente tendem a ter. Quando eu falo de pessoas maduras emocionalmente, a gente não está falando de idade cognitiva, a gente está falando de maturidade emocional. Nossa, Ana, como é que funciona um negócio desse? Não entendi nada. Então eu tenho 50 anos e não sou maduro? Pode ser que sim. Acontece, tá? Existe diferença entre a maturidade cognitiva e a maturidade emocional, né? Normalmente pode acontecer, por exemplo, de pessoas maduras, tá? Ou seja, que já tenham, né, que sejam adultas, não ter um comportamento emocional na mesma proporção ali, acompanhando a idade dela, tá? Então existe, isso é muito comum de acontecer. Normalmente, o exemplo que eu gosto de dar para ficar mais fácil a pessoa entender é assim: a razão e a emoção. A razão seria a minha mulher madura, a mulher de 43 anos, tudo bem? A minha emoção, a minha criança, a minha menina que tá ali, que eu ainda vou perceber a idade que ela tá se comportando naquele contexto. E aí, normalmente, eu falo assim: quantas vezes a mulher madura quis fazer alguma coisa que a razão dela, a maturidade dela, a idade dela já mostrou pra ela, você tem que fazer. Mas ela se sente presa, acuada, ela não consegue ir. Parece que tem uma força mais forte, uma coisa maior, como uma insegurança, um medo, uma incerteza, o medo da crítica, presa ao que o outro vai dizer, comportamentos que a criança teria, tá? Essa é a emoção infantilizada, que normalmente engole a razão dessa pessoa madura e não deixa ela fazer aquilo que é a maturidade, que é a idade cognitiva, que a razão dela ali tá mandando ela fazer. E aí é a hora que a gente olha no espelho e fala: gente, eu tenho que fazer isso, por que eu não consigo dar sequência? Por que eu não resolvo isso ou aquilo, tá? Então, seria mais ou menos assim que a nossa emoção infantilizada, ela vai muitas vezes engolir a minha razão, o meu cognitivo maduro. E aí começa uma briga interna, a mulher de 43 brigando com a criança que existe dentro de mim, que eu ainda não sei qual é a idade, né? Eu espero que a minha já esteja bastante crescidinha, né? Ando cuidando dela para ela crescer bonitinha, tá bom? Então, o primeiro comportamento que pessoas emocionalmente maduras, ou seja, que aquela criança interna dela ali, né, que vem representada pelas emoções, às vezes muito infantilizados, já está aí amadurecendo, sabe se posicionar melhor, tá? O primeiro comportamento é: pessoas emocionalmente maduras tendem a não julgar. Sabe aquele comportamento que normalmente a maioria das pessoas, infelizmente, vai ter? Nossa, o fulano tá esquisito, hein? Nossa, que roupa é aquela? Vem, por que ele tá olhando daquele jeito? Pessoas emocionalmente maduras não julgam. E elas não julgam, não é só o outro não, tá? Elas não julgam elas também, ou seja, as próprias emoções. Porque quantas vezes a gente também se julga, né? A gente fica ali se culpando, se julgando, se recriminando, se criticando também. Então, na mesma proporção, no mesmo jeito que eu ataco o outro, muitas vezes eu me ataco também, tá? Eu tenho um comportamento, o mesmo comportamento que eu tenho como externo, é natural que ele parta primeiro de mim,
Então significa que eu tô tendo comigo. Pessoas emocionalmente maduras, elas entendem que o ser humano, elas fazem parte do ser humano, né, deles, que todas as emoções, elas entendem como funcionam essas emoções. E mesmo que elas não entendam necessariamente o porquê daquela emoção naquele momento, ela entende que é possível que a pessoa esteja passando por algum momento e ela também entende que ela não está bem e ela precisa respeitar aquela emoção. Então ela não vai julgar. Aquilo que eu respeito, eu não julgo. Tá? Então esse julgamento, ele meio que fica anulado para pessoas emocionalmente maduras. Elas usam de empatia com o outro e com elas mesmas, tudo bem? Pessoas emocionalmente maduras não reprimem seus sentimentos. Esse é o segundo comportamento. Elas não vão ficar reprimindo aquilo que sentem, aquilo que desejam, as suas emoções, aquilo que elas estão sentindo. Elas não vão ficar. Pessoas inseguras, ou seja, imaturas emocionalmente, tendem muito a reprimir o que sentem ou jogar aquilo que ela sente de uma forma totalmente descontrolada, né? De uma forma totalmente desequilibrada. A vida pede equilíbrio. Pessoas maduras emocionalmente, elas não reprimem o que elas sentem, mas elas também não jogam aquilo para atropelar nada nem ninguém, tá? Elas encontram um equilíbrio perfeito daquilo, ok? Pessoas emocionalmente maduras, normalmente, elas colocam muito mais ênfase em ser real e autêntico do que ser perfeito e feliz, tá? Elas não se prendem a necessariamente serem algo que elas realmente não são. Elas não seguram máscaras para viverem aquilo que elas desejam, tá? Elas simplesmente vivem aquilo que elas acreditam que é o melhor para elas e tá tudo bem. Terceiro comportamento, elas estão sempre em contato com o corpo e com a sua mente. Elas entendem que existe uma conexão, um equilíbrio e uma completude entre corpo e mente. E elas trabalham isso de uma forma muito tranquila e muito equilibrada, cuidando da saúde emocional, mental, psicológica, né? E física. Elas vão ter um hobby, elas vão fazer o que elas gostam, elas vão buscar prazer na vida além da rotina diária, elas vão fazer exercício físico, elas vão se cuidar, elas vão cuidar do corpo, elas vão cuidar da mente, elas entendem a necessidade disso, tá bom? Quarto comportamento, elas não se deixam atingir pelo abuso do outro, né? Muitas vezes a pessoa emocionalmente madura, né, como ela tá ali, trabalhando as emoções, sempre ali no equilíbrio, buscando a inteligência emocional dela, que é um processo constante, ela entende que quando o outro vem com agressividade, com ofensa, aquilo não é dela, é dele, né? A pessoa tá trazendo aquilo porque provavelmente ela não tá bem, ela tá passando por alguma coisa e você acabou sendo o quê? O cano de escape dela porque passou ali na frente. Pessoas emocionalmente maduras vão olhar para uma situação dessa, elas vão se manter firme, calma e equilibrada diante de situações assim, porque ela sabe separar a sua história do outro e a tendência ou é ela acalmar a situação ou ela simplesmente se retirar do local. Ela não vai ficar batendo de frente com uma situação que ela vê que é perda de tempo. Pessoas maduras normalmente não precisam da aprovação do outro, não fogem das coisas que elas precisam viver, fazer e resolver. Elas não estão preocupadas com o que o outro está pensando, mas em sim com aquilo que realmente as deixam felizes. Elas não permanecem em situações e relacionamentos que estão ali sendo tóxicos ou travando a vida delas. Elas não buscam nada que não seja trazer a felicidade interna que elas têm ali já trabalhada ou sendo trabalhada diariamente na vida delas, tá? Então, pessoas emocionalmente maduras, elas sabem se ouvir e se dão o tempo e não temem a solidão, porque elas entendem que o que o mundo chama de solidão é o que ela chama de soletude. Solidão é quando eu me sinto sozinho, mesmo estando no meio de uma multidão. Soletude é quando eu descubro em mim a minha melhor companhia. Então, se eu estiver acompanhada ou se eu estiver sozinha, eu vou estar bem do mesmo jeito. Um outro comportamento muito importante, pessoas maduras emocionalmente entendem que o externo não está no controle delas e tá tudo bem. Elas aceitam circunstâncias que elas sabem que elas não têm como controlar e que ali estão sendo de alguma forma desconfortáveis. Elas sabem exatamente que o papel delas naquele momento não é controlar o mundo, não é controlar o outro, mas controlar as suas emoções diante daquilo. Um outro comportamento muito importante, pessoas emocionalmente maduras, normalmente elas percebem quais são os principais gatilhos que poderiam tirar ela daquele equilíbrio que ela está ali
buscando alcançar todo dia. Então ela consegue perceber quais são os movimentos, situações, falas, pessoas que possam tirá-la do seu equilíbrio natural, que ela está ali no dia a dia buscando cada vez mais. Então o que ela faz? Ela já identifica esse gatilho, ela traz uma prévia disso e ela vai trabalhar um equilíbrio dela mesma diante daquilo. Ela sabe exatamente se ela deve permanecer naquele ambiente, porque ela sabe que aquilo pode servir como um gatilho para o desequilíbrio dela, ou se ela já sabe lidar com aquilo, ou se não, ela vai ser retirada ali. Ela vai saber exatamente o que fazer, porque ela já identifica com uma antecedência que aquela situação, aquela pessoa ou aquela coisa pode servir como um gatilho emocional e aquilo pode desestruturar. Afinal de contas, ela é um ser humano e ela não está livre de perder ali as estribeiras em 5 minutos, tudo bem? Pessoas emocionalmente maduras vivem hoje, elas sabem que a vida é um presente, por isso o presente é o dia de hoje, né? Elas sabem que o ontem já passou e que o amanhã, e quando eu falo amanhã, amanhã é sábado, tá? Hoje é sexta, amanhã é sábado. Se o sábado não chegou, eu não vou ficar me preocupando com o sábado, eu vou me preocupar com hoje. Até meia-noite é sexta-feira. E as pessoas emocionalmente maduras, a primeira pergunta que se faz é: o que eu vou fazer de bom por mim hoje? É com isso que ela vai se preocupar, em viver o agora. Pessoas emocionalmente maduras se desafiam, elas se colocam em situações onde elas sabem que aquilo vai aprofundar cada vez mais a maturidade delas, vai trabalhar cada vez mais o esforço e o desafio que elas têm, né? E elas sabem que mesmo difícil e assustador, que mesmo que possa ser desconfortável, ela vai onde ela sabe que ela pode estar. Ela sabe que ela tem capacidade, ela reconhece as habilidades que ela tem, ela não tem medo de viver os desafios da vida. Afinal de contas, a vida é feita de riscos e a minha maturidade emocional me permite olhar para quais riscos a vida me oferece e separar exatamente qual deles vale a pena eu viver. Porque quando eu nego de viver os riscos da vida, é como se eu negasse a essência dela. Só de abrir o olho de manhã já é um risco que a gente corre, né? Meu pai costuma dizer que para morrer basta estar vivo. Então, eu preciso aprender a viver o hoje, sabendo que respirar e viver, eu vou correr riscos diferentes em graus diferentes. O que eu não posso me permitir é de deixar viver esses riscos e os riscos que eu considero realmente importantes e que valem a pena para o meu crescimento pessoal. E por último, para terminar, pessoas emocionalmente maduras são gratas. A gratidão é maravilhosa, eu adoro a gratidão, né? Ela mexe com a nossa mente, ela reestrutura o nosso nível cerebral, ela traz muitos benefícios para nós, tá? A gratidão já é cientificamente provada, todos os benefícios que ela traz, não só na mente, mas a nível cerebral e no nosso dia a dia, tá? A gratidão, ela faz com que você mude o olhar da vida, ela faz com que você saia de um olhar negativo, ela faz com que você saia de uma estagnação, ou até mesmo de um traço depressivo ou de um pico de ansiedade e comece a olhar a vida por um outro ângulo, dando você mesmo a chance de ser realmente feliz. Porque muitas vezes a gente está tão preso naquilo que eu não tenho, que a gente não consegue perceber aquilo que eu já tenho, tudo que eu já conquistei e tudo que eu ainda posso conquistar, baseado naquilo que eu já tenho, como um exemplo de superação. Gratidão é a palavra-chave para que você trabalhe cada vez mais a sua maturidade emocional. Se você gostou desse vídeo, vem comigo que a gente vai entender como tudo isso funciona junto. Não esqueça o likezinho, tá? Beijo, galera!